Boa tarde, Eliana, tudo bem com você? Prazer te receber. Tudo. Boa tarde, Rayane. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu que fico super feliz de você estar tirando um pouquinho do seu tempo para estar aqui falando comigo, né? Então, fico muito feliz. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre você, o que que você faz, de onde você é. Vamos lá, então. Bom, eu sou fonoaudióloga, né? Acho que meu nome é Eliane, eu sou fonoaudióloga. Hoje em dia eu moro aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas eu sou paulista. Eu nasci em São José dos Campos, mas eu só nasci e fui para Caçapava, porque a cidade é pequena, então a gente ia para o... Minha mãe preferia ir ter os filhos em São José dos Campos. E sou fonoaudióloga formada pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, na cidade de Marília, desde 1994, então já são quase 27 anos de profissão. Que legal. E quando que você soube que você queria ser fonoaudióloga? Então, eu sempre gostei muito de cuidar, né? Eu gosto muito de criança, de idoso, e sempre fui acho que uma cuidadora nata. Eu, no começo, não sabia ainda bem o que eu queria ser, mas quando eu entrei no cursinho, eu me lembrei de uma pessoa muito amiga da minha mãe, que era fonoaudióloga na nossa cidade, era única. E eu me lembro que eu fiquei com esse nome na cabeça, porque eu não sabia direito o que que a fonoaudiologia, o que que a fonoaudióloga fazia. E aí, nesse ano do cursinho, para eu decidir realmente o que eu queria fazer, eu pedi para conversar com ela, para saber o que que era. Eu sabia mais ou menos que era para ensinar a falar, mas assim, a fonoaudiologia é muito maior que isso, né? Não é só ensinar a falar, tem muito mais coisa. E aí ela me abriu as portas, falou: não, vem aqui em casa que eu vou conversar com você, vou te explicar o que que é. E assim foi. Quando ela me contou o que ela fazia, como ela fazia, aquilo me apaixonou. E aí prestei vestibular, passei e estou aí até hoje. Como fonoaudióloga, qual que você acha que são os maiores mitos acerca da gagueira e como que você acha que a gente pode mudar isso? Então, Raiane, os mitos são vários, né? Vários. E a gente, cada dia, até descobre mais um que eles já estão inventando. Então, a gente diz assim que tem pessoas que acham que você dar um susto na criança, ela vai começar a falar e não vai mais gaguejar. Ou ao contrário, que essa criança levou um susto e agora está gaguejando, né? Ou que você tem que pedir para a pessoa respirar para falar. Ela não precisa, ela está respirando, ela precisa de um tempo maior para poder falar exatamente aquilo que ela quer. Ah, pensa para falar. Espera aí, pensa para falar primeiro, depois você fala. Não, não é pensar. Você sabe exatamente aquilo que você quer falar. Você não tem problema quanto a isso. A sua inteligência tá tudo adequado. Ela sabe exatamente o que quer falar com você. Mas é esse o processo. Você precisa fazer o contato visual com essa pessoa, esperar o tempo dela. Não é o seu tempo, é o tempo dela, né? E eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem a gagueira, mais elas vão respeitar. E já vou dizer aqui para você, que bom que você está fazendo esse trabalho. Eu te dou parabéns, porque é isso mesmo, a gente precisa falar sobre a gagueira, mostrar para as pessoas o que realmente é, para elas entenderem que isso não é um hábito adquirido, não é um susto, não é, é neurobiológico, está aqui no cérebro, né? São as funções ali que não estão sendo bem, o funcionamento não está ocorrendo como deveria ocorrer, e por isso ocorre a disfluência ou a gagueira. O que que você acha que seria o melhor approach no tratamento da gagueira e por quê? Acho que a primeira coisa, Rayane, é você principalmente ter um fonoaudiólogo especialista em fluência. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que eu acho importantíssimo, o paciente sentir confiança,
estar bem quando está fazendo a terapia com aquela fonoaudióloga ou fonoaudiólogo. Acho que isso é importantíssimo. A confiança, o estar bem já é um passo enorme, né? Assim, se você não é porque às vezes o fono ou a fono não é boa o suficiente, mas é que às vezes, né, aquela coisa não bateu. Então, acho que você tem todo o direito de procurar outro, né? Isso é outra coisa. Agora, a gente que está ali trabalhando, a gente tem que utilizar, principalmente fazer uma boa avaliação e utilizar todos os mecanismos que a gente possa, toda a instrumentalização que a gente possa dar a esse paciente para que ele se sinta confortável na hora de falar, né? Porque não é que a gente vá, eu falo, curar, não existe cura da gagueira, existe uma suavização, existe uma melhora dessa fluência, mas a gente não está prometendo que isso nunca mais vai acontecer, ou que mesmo uma conversa tranquila você não tem alguns momentos, né, de bloqueio ou de interrupção. Não é que isso não vai acontecer, mas melhora muito, né? Isso que as pessoas têm que saber. A gente tem as técnicas que são utilizadas com os pacientes de suavização da fala, da respiração para melhor coordenação com a fala, os pontos de tensão que às vezes acaba acontecendo porque você às vezes fica parado com aquele bloqueio, não consegue falar, então tudo isso torna uma tensão muito grande aqui na região orofacial. Então, tudo isso tem que ser trabalhado durante a terapia e, principalmente, a conscientização desse paciente do que ele está fazendo e do que ele precisa melhorar, né? Porque no momento que ele estiver fazendo, ele já vai lembrar, poxa, eu estou tensionando, eu estou, né? E aí ele vai conseguir utilizar essas técnicas para um melhor aproveitamento na hora dessa fluência, na hora dele conversar com alguém ou falar, porque hoje em dia a gente fala tanto, né? Mesmo a gente estando no celular, a gente é reunião, é um TCC que tem que apresentar na faculdade, você quer fazer um mestrado, você tem que falar. Então, assim, a gente precisa da comunicação, não tem como. Então, a gente conseguir melhorar isso, a gente melhora também a qualidade de vida desse paciente, né? Sim, porque até mesmo a pessoa se sente mais autoconfiante também. E isso Isso. faz uma diferença enorme para quem, assim, gagueja. A autoconfiança, ela é fundamental, porque Fundamental. eu vejo isso em mim. Quando eu tô super autoconfiante por qualquer coisa, eu, eu sou muito mais fluente. O dia que eu não tô muito bem comigo, que eu tô triste, que eu tô me sentindo para baixo, eu bloqueio muito mais. Então, assim, Uhum, para mim é algo visível que eu percebo muito em mim. uhum, Então, eu acho que fazendo fono e sabendo que você tem ferramentas ali, né, que você usa, eu acho que isso te ajuda nessa área de autoconfiança e também de autoaceitação, que é outra coisa que é isso. fundamental. Porque sem a autoaceitação fica muito difícil. Eu Hum, demorei a minha vida praticamente inteira. Não, talvez quem vê de fora hoje nem pensa, mas até uns 2, 3 anos atrás, eu não falava sobre isso com ninguém ainda. Era um tabu para mim muito grande, né? Então, assim, depois que eu consegui, assim, sabe, aceitar e falar sobre isso, sobre esse tema, é uma libertação. Você se sente muito mais livre. Eu digo para os pacientes, a gagueira não te define, ela não te define. Você é muito mais que isso. Você tem muito mais habilidades e competências do que isso que você está achando, né? Hoje em dia eu vejo e estou achando o máximo isso das pessoas que gaguejam estarem no Instagram, fazendo que nem você um site e falando sobre isso. E as pessoas assim, que bom que você está falando sobre isso, porque as pessoas que são leigas, que não entendiam e não nem passava pela cabeça que isso era um problema, às vezes nunca conviveram com uma pessoa, né, que tem a gagueira, não imagina o que vocês passam. E é só vocês que sabem, só vocês que sabem. E que a gente precisa, eu falo que a gente precisa conhecer a gagueira para respeitar. A gente tem que saber o que acontece para poder respeitar o outro, né? E esse é um papel
nosso dos profissionais, de vocês, das pessoas que gaguejam, que temos que falar sobre isso. Temos. É nossa obrigação, porque a grande maioria da população não conhece ou às vezes não conviveu, e se conviveu, às vezes conviveu de uma forma errônea, né, sem saber, e Sim, aí fazendo certas brincadeiras ou certos comentários que obrigada. hoje em dia já não cabem mais. Exato. E assim, é impressionante como realmente as pessoas não sabem o que é a gagueira, porque a minha mãe só percebeu que eu era gaga quando eu tinha 17 anos. Então, você Gente, imagina o que foi crescer. Eu tinha certeza que ela sabia, né? Porque para mim era meio sim, que óbvio, assim, né? Mas ela falou comigo que nunca tinha percebido, até que uma vez, quando eu estava com 17 anos, ela falou assim: Rayane, liga para a sua tia e fala com ela que eu já tô indo, não sei o quê. Falei, eu não vou ligar. Tipo assim, poxa, para quem tem uma disfluência, ter que fazer ligação era o fim do mundo para mim. Eu me sentia super mal. Então, a minha mãe ficou furiosa, né? Ela falou: eu não estou pedindo, eu estou mandando você ligar. mandando. Estou mandando, não é um pedido. E aí a gente ficou naquela situação e eu super sentida, até que a gente falou sobre isso, né? E Olha, aí ela falou, Raiane, eu nunca percebi, eu nunca soube. Para mim, gagueira era tipo assim, aquela pessoa que sempre fala eu vou, que sempre repete a sílaba. Você tem um bloqueio, são pausas, bloqueio. são bloqueios. Eu nunca pensei que isso fosse gagueira. Eu falei, mãe, você nunca Nossa. percebeu que isso era gagueira? Você pensava que fosse o quê? Ela, sei lá, eu não sei, mas nunca pensei que fosse gagueira. Então, assim, é impressionante como, assim, sabe, às vezes mesmo um pai ou mãe convivendo com uma pessoa que tem a disfluência, tudo bem, que o meu caso sempre foi mais leve, nunca foi muito severo. Mas Uhum. mesmo assim, dá para perceber, né? Eu acho, pelo menos. E ela nunca tinha percebido. Então, para você ver como que as pessoas realmente não sabem o que é Não sabe. gagueira. Com certeza, e é por isso que eu sempre digo, né, quando você sentiu, mesmo não sabendo, eu falo isso para os pais, né, mesmo você não sabendo o que é, o que está acontecendo, é porque eu acho que a gente, como pai e mãe, a gente tem um feeling, né, espera aí, não está normal, tem alguma coisa aí, né, é procurar ajuda, procurar perguntar, né, eu acho que é a coisa, principalmente eu digo assim, que as crianças, quando eles vão muito no pediatra, então o pediatra é a primeira pessoa, né, que tem contato com os pais e com a criança, e durante, hoje em dia, até um longo tempo, hoje em dia você vai ao pediatra até os 18 anos, então é onde o pediatra tem que estar também atento, porque tem pais que realmente não sabem, e para que ele possa orientar, encaminhar para o profissional adequado, né, para que essa criança tenha um tratamento, tenha apoio, né, porque isso é tão importante para vocês, é super importante você ter um apoio dentro de casa, uma compreensão, uma calma para entender o que está acontecendo e deixar seu filho livre para falar, né? Isso que é muito importante. Sim. E como fonoaudióloga e mãe de um adolescente que gagueja, qual que você acredita que é a maneira mais assim adequada de lidar com a gagueira de uma criança ou de um adolescente? Olha, Rayane, no meu caso, como eu sou fonoaudióloga, eu não vou te dizer que foi mais fácil. Eu acho que foi até mais difícil, porque eu, como fono, você quer que teus filhos falem corretamente, falem tudo certinho, não tenha problema de aprendizagem, ou se tiver, você vai acolher e vai fazer. Não é que seja fácil, mas eu já entendia o que estava acontecendo. E a primeira coisa, claro, foi levar para uma, porque eu sou mãe, eu sou fonoaudióloga, mas nesse caso eu sou mãe, eu não tenho como fazer o tratamento do meu filho, é diferente, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um fonoaudiólogo, primeira coisa, porque eu precisava, naquele momento, que essa fonoaudióloga também cuidasse de mim e do meu filho.
que me orientasse, que falasse o que fazer, porque eu também não tinha tanta experiência com a gagueira. Eu sabia, estudei na faculdade, mas eu não tinha nenhuma especialização, eu não tinha tido pacientes, eu tinha até tido crianças pequenas com aquela disfluência de quando é pequeno, e aí logo passa, né? Mas na realidade, o filho ele foi começar a gagueira muito mais tarde, com 7 anos. Então, eu não peguei ele pequeno, né, com 4, 3 anos, com a disfluência. Então, a primeira coisa foi levar para o fonoaudiólogo. Feita a avaliação, feito o tratamento, e aí ela me orientou em todas as vertentes, o que eu deveria fazer em casa, né? O contato visual que era importante, a gente dá espaço para essa criança falar, você imaginar que o tempo dela é diferente do nosso, então que eu tinha que esperar, né? E manter esse contato visual para que eu tivesse o quê? Eu aumentasse a confiança dele e soubesse que eu ia esperar ele falar. Não tinha problema, o quanto fosse demorar, mas que eu ia esperar. Então, eu acho que uma das coisas que os pais precisam pensar nisso, quando estão em casa com uma criança que gagueja, é não falar por ela, é não querer adivinhar o que ela já está querendo falar. Aquilo que a gente falou, a gente já sabe o que é, né? Então, você não precisa querer adivinhar o que ela está falando, porque ela sabe o que ela quer falar. Então, deixa, dá o tempo. É o mais importante, eu acho, que em casa, e a gente acolher, né? Acolher, porque é onde você vai ter o carinho, o acolhimento, o entendimento. É o primeiro lugar onde você vai ter isso. Eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria o que os pais podem fazer de forma prática para poder, assim, ajudarem os seus filhos. Mas indo já nessa vibe, nessa mesma linha de Uhum, raciocínio, como que você lida com pais que querem ver fluência dos filhos que estão focados na fluência e a criança que está focada na parte de, tipo assim, aceitação. Ela vê, ela sabe que ela, né, gagueja, mas para ela tudo bem. Ela não está tão focada em falar fluentemente, mas os pais estão. Como que você lida como fonoaudióloga com essa situação? acho que a primeira coisa é conscientizar eles do que está acontecendo. Mostrar para eles que para o filho não tem problema nenhum. Ele está vivendo muito bem, ele já se aceitou dessa forma. Se ele quiser melhorar a fluência, ele vai melhorar a fluência. É, não vai ter a cura, que a gente já falou, não existe isso, mas vai melhorar muito a fluência dessa criança, desse adolescente, e que eles têm que entender que os pais são uma pessoa e essa criança é outra. É um indivíduo que tem as suas vontades, as suas necessidades, e que se para ele está tudo bem, por que que eu vou ficar preocupado com isso? Se ele está vivendo bem dessa forma, né? Então, assim, é só se essa criança realmente tem a vontade de melhorar com relação à fluência, não curar, Uhum. e que esses pais entendam que o mais importante é que a criança, o adolescente, o, ou que seja um adulto, se sinta bem com isso. Porque é o que eu falo também para o meu filho, eu falo assim, você tem que estar confortável com relação à gagueira. É isso, é seu, é uma característica sua. E como eu tenho o meu que eu não enxergo direito, como o outro tem que usar aparelho porque não escuta bem, e o outro tem dislexia, então tem Sim. que fazer também o tratamento. Então, cada um tem a sua forma. Então, eu falo que isso não é um problema. Isso veio para você. Só que a gente não pode transformar isso em um problema. Né? A gente tem que tentar amenizar principalmente essa aceitação é maravilhosa, né? Quando você se aceita, você sabe disso, Raiane, você, né, pode falar até melhor do É que eu. libertador, sim. É libertador. Eu vejo, tem no Instagram uma menina que ela faz medicina
E ela se aceitou totalmente, ela entrou para um grupo aqui temos aqui no Brasil, a Abra Gagueira, e ela faz as reuniões e ela conhece várias pessoas que gaguejam também, e se aceitou completamente, vai ser médica, e ela achava antes que ela não poderia nunca ser médica. Como é que o paciente ia ficar ali esperando ela falar, né? E que hoje não, ela está estudando, ela vai fazer anamnese, ela já fala antes, olha, eu sou gaga, tá? Então, você, pode ser que eu demore um pouco para fazer pergunta, mas você espera que eu vou fazer, né? Então, acabou, a pessoa já está ali conscientizada do que vai acontecer nessa anamnese, ela sabe, ela já sabe, ok, e fica tudo bem, e fica tudo bem. Porque não tem surpresa, né? A pessoa já Exatamente. sabe. E eu acho que quando você se aceita e se respeita, isso também reflete diretamente na forma que as pessoas te enxergam e também te aceitam. Então, eu tenho uma curiosidade. Você acha que por ter um filho que gagueja, como isso te transformou como fonoaudióloga? Você acha que você começou a ter uma visão diferente sobre certas coisas ou não? Sim, com certeza. Assim, como eu nunca tinha, eu tinha atendido só na faculdade pessoas que gaguejavam, porque a clínica você passa por tudo, né? Eu vi que realmente eu precisava diminuir a minha ansiedade, eu tinha que diminuir minha expectativa e, principalmente, ter calma e paciência, porque era isso só que eu precisava. Eu não posso achar que todo mundo está no meu ritmo. E isso para tudo na vida, não é só para quem gagueja. Eu tenho que entender aquele idoso que não escuta mais tão bem e que eu tenho que falar mais alto e que eu tenho que esperar ele para ele falar. Eu tenho uma pessoa com Alzheimer que eu também não sei o que eu vou esperar. Então, assim, eu acho que isso me fez crescer para outras coisas também. Eu comecei a olhar para tudo com mais calma. E aí vem a maturidade também, né, Rayane? Que eu acho que isso conta demais, conta muito. Eu acho que a maturidade faz você diminuir tua velocidade, diminuir a tua expectativa com relação ao outro e principalmente aceitar cada um da forma que é. Eu acho que na adolescência eu ainda vejo, né? O meu filho tem 14 anos, então eu acho que ainda está num período muito difícil, né? De muitas mudanças. Você já vê que ele vai daqui a pouco para o ensino médio, você pensar na profissão que você quer, mudar de escola, ter outros amigos. Como que eu vou me apresentar para essas pessoas? Então, eu imagino que a cabeça de um adolescente é muito diferente da gente. Para a gente pensar tudo isso, hoje em dia você, Rayane, né? Você imagina tudo que você passou e agora como você é tranquila com relação a isso e fala sobre isso e tem um site sobre isso. Então, assim, é maravilhoso ver o que a maturidade faz para a gente, que a gente vê que tudo aquilo que a gente imaginava, assim, um problema enorme, como ele diminuiu, né? Como a bolinha murchou e Ex- você viu que não era tanto assim. Exatamente, exatamente. Às vezes eu fico pensando, né, por que que eu não tinha essa cabeça hoje com relação à minha fala antes? Porque eu teria, assim, sabe, evitado tanto sofrimento, Eliane, É, tanto sofrimento. E é um sofrimento que é muito só, é muito. Você só, solitário. é muito solitário. Isso, exatamente. É um silêncio muito solitário. Uhum. Porque você não tem muitas pessoas com quem compartilhar. As pessoas, elas não entendem o que você passa, né? Então, é uma dificuldade que você sente, pelo menos que você não tem com quem compartilhar e você sofre sozinho e você sofre calado. Só que você Isso. sofre todos os dias, porque todos os dias você tem que falar. Então, assim, é um desafio, é uma coisa assim, não é que você pode falar assim, não, é algo que por enquanto eu vou pôr ali de lado e hoje eu tô livre dele. Não,
é uma situação que você tem que lidar 24 horas do seu dia, né? E tem dia que você está fluente, tem dia que você não está, e você não sabe quando que você vai estar fluente ou não, você não sabe em qual momento você vai estar fluente ou não. E aí, assim, e são coisas, às vezes, tão pequenas, sabe? Que para qualquer pessoa é tão natural e que para você não é, né? E é muito complicado, assim. Para mim, essa maturidade veio agora que eu tô na casa dos 30, né? Aí cheguei na maturidade de olhar e falar, não, tem tanta coisa mais séria, e mais, né, para eu focar, deixa eu focar em outras coisas. E esse site veio também por causa disso, para tentar um pouquinho, sabe, ajudar quem de repente não chegou lá ainda, Uhum. para poder também, assim, tipo, educar um pouco mais, de conscientizar as pessoas sobre o que é a gagueira. Uhum. É, mas é isso mesmo, porque às vezes eu vejo que quem tem a mesma dor, a mesma preocupação, o mesmo sentimento todos os dias, vocês se entendem melhor. Então, eu acho que um site seu que gagueja, falando para as pessoas que gaguejam, é diferente às vezes. Não que não seja importante, mas assim, às vezes uma fonoaudióloga falando que não gagueja. Tá, mas ela não sabe a minha dor. E realmente a gente não sabe, porque cada dia é uma luta. Cada dia você acorda numa luta interna, porque eu vou ter que lutar com isso o dia inteiro, né? E vocês falando a mesma língua é totalmente diferente. É uma conscientização também assim para as outras pessoas que estão vendo você, de que é possível essa pessoa ser o que ela quiser, ter a profissão que ela quiser, crescer nesse mundo que não é fácil, entendeu? Então assim, as pessoas vão entendendo que isso não é um problema. Isso é só uma característica que você tem, só. Porque no resto você dá conta de tudo, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, algumas pessoas, pelo que eu percebo, existe um pouco de ceticismo acerca do tratamento de fonoaudiologia, acerca da melhora da gagueira. O que que você diria a essas pessoas que às vezes não compreendem bem ou têm dúvidas se a fonoaudiologia ajuda realmente na fala e a que ponto isso pode realmente melhorar a fluência? Bom, eu diria que a fonoaudiologia é o único meio, porque nós trabalhamos com estudos científicos, né, de coisas que realmente dão resultado. A gente não trabalha com simpatia, com promessa, não é isso. A gente não faz esse tipo de trabalho. Então, a gente só trabalha com aquilo que já deu certo, né, com uma pesquisa muito bem feita. Então, assim, os estudos científicos estão muito avançados. A gente vê que hoje em dia a gente tem várias estratégias para trabalhar com as diversas características de cada um que gagueja, né? A gente também, hoje em dia, tem estudos também com medicação. É lógico que isso com uma avaliação muito bem feita pelo médico, vendo que realmente isso vai trazer algum ganho para esse paciente. Então, assim, também já temos as medicações que são utilizadas. Eu acho que é o único caminho para que essa pessoa consiga suavizar os momentos de fluência, de desfluência dele, né? São técnicas que já foram estudadas, que só o fonoaudiólogo tem, porque nós trabalhamos com a comunicação humana, tanto falada, quanto escrita, quanto gestual. Isso é da nossa profissão. Então, se você não confiar no fonoaudiólogo, em quem que você vai confiar? Né? No cara da esquina que fala que vai curar a sua gagueira, ou naquele... eu não estou aqui contra nenhuma religião, nem contra ninguém, mas eu acho que a gente tem que levar isso a sério, né? Com profissionais sérios, com profissionais que se especializam com relação a isso, que estudam muito sobre isso. Então, é só dessa forma que você pode ter alguma melhora e, consequentemente, você poder se comunicar melhor, né?
com seus pares. Sim. E qual que é o conselho que você daria para pessoas que gaguejam? Alguma dica prática de exercício da fala que eles podem fazer que pode, de repente, assim, ajudar na gagueira? Com as crianças, a gente faz uma brincadeira do duro e mole, né? Aquela coisa, duro, mole, aí abaixa e fica molinho. Então, eu falo para eles: olha só, quando a gente fica muito duro, é quando a gente vai gaguejar. Então, a gente pode pensar em ficar mais molinho, né? Então, a gente faz essa brincadeira com as crianças. Às vezes, pega a bolinha mais dura e a bolinha mais mole, para a gente fazer o exercício, para eles entenderem que a gente tem essa maleabilidade, que a gente pode falar mais suave. Já com o adolescente, o adulto, a gente fala que ele pode tentar imitar o que ele faz da gagueira, né? Então você vai gaguejar de propósito agora, tá? E aí até é mais difícil quando a gente fala isso. Então você vai gaguejar nas sílabas e vai ver o quanto é difícil para fazer isso. E aí depois você vai falar suavemente. Então a gente faz esses jogos com eles, né, para eles irem entendendo o que que eles estão fazendo naquele momento de gaguejar, que é a tensão, que é o bloqueio, né? E aí isso vai dando uma suavidade melhor. Eu acho que fazer um, principalmente quem faz meditação, quem faz um relaxamento, quem vê que aqui tá muito tenso, vamos fazer uma massagem, vamos relaxar essa parte da face, também é muito importante. Exercícios de respiração, que na yoga eles fazem muito bem, né? Exercícios de respiração que tranquiliza, que dá uma coordenação, para na hora de você falar, você coordenar a fala e a respiração. Eu acho que essas são algumas dicas assim que eu poderia dar para fazer em casa, mas o mais importante, eu acho que é procurar mesmo um profissional que você confia, um profissional especializado na área, que ele vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te orientar e, principalmente, vai te dar, eu acho que essa carga emocional para que você consiga falar com quem for, se aceitar e ser você mesmo, porque é isso aí, vai ser isso para o resto da vida. Então, vamos nos aceitar, vamos ter uma boa autoestima e ver que isso não vai te paralisar e isso não vai te definir. O que vai te definir é aquilo que você realmente quer ser na vida e você pode ser o que você quiser. É isso. É isso mesmo. Nossa, Eliana, você falou tudo. Eu estou assim só ouvindo, enfim, né, absorvendo tudo isso que você falou. E é bom ver pessoas que acreditam no potencial, que entendem o que é a gagueira e que tratam isso da forma correta, né, da forma que tem que ser realmente tratada. Que é isso que eu digo também para os pais, eu acho que vocês também têm que tratar isso de uma forma normal, normalizar a gagueira, não achar que isso é um grande problema, porque quando a gente pensa dessa forma, o outro também parece que suga isso do que você está pensando. Agora, se você normaliza, fala, não, realmente ele gagueja, meu filho gagueja, mas se você esperar um pouco, você vai ouvir tudo que ele tem para falar, porque ele tem muita coisa para falar. Que sorte do seu filho ter uma mãe que é fonoaudióloga e que entende, né? Porque muita gente assim, que é gago que passa a vida inteira e os pais não conseguem lidar com aquela situação, né? Então, Olha, eu já vi cada história que, olha, da outra entrevista. imagino, deve ser uma situação muito complicada. E Muito, muito muito. assim, delicada também para um fonoaudiólogo tentar conversar com os pais, né? Porque às vezes você sente que você está entrando numa área um pouco pessoal dos pais com os filhos, então deve ser uma situação Sim, difícil também, né? às vezes é muito necessário, no começo, a gente ter também a orientação do psicólogo,
porque o psicólogo vai conseguir trabalhar isso na família, né? Porque aí já entra numa outra área. Eu falo que cada qual no seu quadrado, né? A gente até orienta, tenta entrar até um certo pedaço. Acho que dali tem profissional que é especializado para isso, e aí a gente encaminha também, porque às vezes tem pessoas muito rígidas, né? Que por mais que você explique, não estão entendendo a real situação. Então, a melhor coisa é encaminhar. Encaminha para um psicólogo, e aí tudo vai assim entrando nos eixos, porque eu digo assim que se a família acolhe, essa criança fica tão melhor. Ela fica, a autoestima dela aumenta muito. Ela sabe que ela é amada do jeito que ela é. Ela sabe que ela é compreendida do jeito que ela é. E aí você ajuda, você vai na escola, você conversa, você chama a fono do teu filho para explicar na sala o que é. E aí você vai, ao mesmo tempo, você vai falando sobre isso de uma forma muito simples para os outros. E aí uma sala inteira entende o que é isso, eles repassam a informação para os pais, repassam para outras pessoas. Quer dizer, é um conjunto que você vai formando de, eu falo assim, que você forma opiniões com relação a isso, né? Formadores de opinião que vão repassando e multiplicando as informações de uma forma correta, né? Obrigada mesmo, de coração. Fiquei muito, muito feliz com esse nosso Obrigada a você, papo. querida. E Bom, vamos nos falando, a gente vai com certeza se falando. tá? Bom final de semana por aí. Para você também, querida. Tudo de Beijo bom, tá? grande. Que o teu daqui a pouco já é sábado. Opa! Já estou pronta. Um beijo grande para Beijo. você. Obrigada mesmo. Tchau, Tchau, querida. tchau.